Como diferenciar o risco psicossocial, a avaliação psicológica e a avaliação psicossocial? São três coisas completamente diferentes. Embora todos os conceitos falem de saúde, saúde mental, prevenção de adoecimento mental, segurança e saúde no trabalho, eles possuem finalidades diferentes. No risco psicossocial, o foco é no ambiente de trabalho. O objetivo é identificar condições que afetam a saúde mental. A aplicabilidade é em todos os trabalhadores. A origem do problema é organizacional. A consequência para a companhia pode gerar o adoecimento mental coletivo. Os instrumentos de análise incluem o diagnóstico de risco psicossocial, como o DRPS, e inúmeros outros instrumentos existentes no mercado. O DRPS não é uma avaliação psicológica, portanto pode ser aplicado sem problema. Aplicar o DRPS em uma única pessoa perde o sentido, pois ele está relacionado ao ambiente coletivo. O ideal é que todas as pessoas que frequentam aquele ambiente participem. Exemplos de fatores de riscos psicossociais mencionados incluem carga excessiva, jornada excessiva, turnos irregulares, falta de autonomia, falta de apoio dos gestores, insegurança e medo de demissão. Já na avaliação psicológica, o foco é no trabalhador, no indivíduo. O objetivo é verificar a aptidão para devidas tarefas de risco, no caso da avaliação psicossocial específica, ou em outros contextos, ajudar a encaminhar o colaborador para o serviço mais adequado, como psicoterapia, psiquiatria, neuropsicologia, dependendo da demanda. Muitas vezes para mostrar a ele o quão acentuado está seu quadro. Mostrar, olha-o aqui, eu tenho um exame falando, isso aqui é um exame. Também pode ser usada em questões legais, judiciais, cargos públicos, vigilâncias, perícias judiciais, reintegração, processos trabalhistas. Pode ajudar a empresa, sem quebrar o sigilo individual, a ajudar pessoas que estão em um momento delicado a olhar para suas próprias limitações e habilidades a serem desenvolvidas. A aplicabilidade é em colaboradores individuais que manifestaram alguma demanda ou questão que necessita de um olhar diferenciado, ou em situações como retorno ao trabalho por afastamento, alterações graves de comportamento, agressividade, retraimento, choro, mudança de função, avaliações obrigatórias por lei, porte de arma, trabalho em altura, espaço confinado, ou após exposições a eventos traumáticos, acidentes, assaltos, óbitos, assédio. Os instrumentos utilizados são instrumentos psicológicos de uso restrito de profissional psicólogo. Este uso não é obrigatório por lei para toda a avaliação psicológica, mas é comum entre psicólogos para obter mais dados. O sigilo do processo deve ser respeitado em todas as etapas, e o RH não deve ter acesso aos instrumentos ou ao conteúdo da devolutiva clínica. A avaliação é um direito, não um castigo, e ninguém será rotulado. É crucial saber quem é o solicitante da avaliação, empresa, colaborador, juiz, advogado, etc., para entender a demanda e evitar conflitos de interesse. E, finalmente, na avaliação psicossocial, o foco é no trabalhador. O objetivo é verificar a aptidão para devidas tarefas de risco. A aplicabilidade é só em trabalhadores de funções específicas de risco. A fonte geradora do risco é a função de alto risco. A consequência pode impedir que o trabalhador atue em função crítica, colocando a sua segurança e a dos colegas em perigo. É frequentemente associada às normas regulamentadoras NR33 e NR35. Os instrumentos de análise incluem avaliação psicológica e instrumentos psicológicos de uso restrito. No contexto das NR33 e 35, envolve entrevista, instrumentos de aplicação, presencial ou remoto e exames, demissional, periódico, mudança de função, admissional. Geralmente inclui baterias de atenção, estresse e personalidade. Em resumo, enquanto o risco psicossocial olha para as condições do ambiente que podem gerar adoecimento coletivo, a avaliação psicossocial, especificamente ligada às NRs, avalia a aptidão do indivíduo para funções de risco específicas, e a avaliação psicológica se aprofunda no indivíduo para fins de encaminhamento clínico, diagnóstico ou demandas judiciais, utilizando instrumentos psicológicos restritos ao profissional psicólogo. O foco do risco psicossocial é no ambiente de trabalho, no clima, no coletivo e não no individual. O objetivo é identificar condições que afetam a saúde mental. A origem do problema dos riscos psicossociais é considerada organizacional. A consequência para a companhia pode ser gerar o adoecimento mental coletivo.
Instrumentos como o diagnóstico de risco psicossocial, DRPS, são usados para analisar o risco psicossocial e sua aplicação em uma única pessoa perde o sentido, pois ele está relacionado ao ambiente. A avaliação psicológica utiliza instrumentos psicológicos de uso restrito de profissional psicólogo. Esses instrumentos requerem licenciamento pelo Conselho para ter uma base de dados e ciência. Na diferenciação da avaliação psicológica do risco psicossocial, enquanto o risco psicossocial avalia o ambiente, a avaliação psicológica utiliza instrumentos aplicados diretamente no colaborador para medir fatores individuais. Além disso, há questões éticas envolvidas na avaliação psicológica, como o sigilo dos dados do paciente, o conflito de interesse para o profissional que atua na empresa e o solicitante da avaliação, implicando que um profissional capacitado para navegar essas questões é necessário. Portanto, a avaliação psicológica no ambiente corporativo deve ser realizada por um profissional psicólogo que possui a formação, os instrumentos licenciados de uso restrito e a compreensão ética necessária para este tipo de intervenção individual. Ela pode ser solicitada por diferentes partes no ambiente corporativo e em contextos relacionados. A empresa pode solicitar uma avaliação psicológica para diversos fins. É perigoso quando a empresa encaminha e custeia uma avaliação psicológica individual, pois ela pode se sentir no direito de ter acesso aos resultados, o que representa um risco de quebra de sigilo do colaborador. O foco deve ser no coletivo e, se houver uma avaliação individual solicitada pela empresa, dar o feedback apenas para o colaborador e não para a empresa. Embora não explicitamente listado como solicitante direto em todas as situações, o colaborador é o foco da avaliação psicológica individual e a avaliação pode ocorrer quando ele manifesta alguma demanda ou questão que necessita de um olhar diferenciado. O feedback da avaliação individual deve ser dado a ele. Em contextos judiciais, o colaborador ou seu advogado pode ser o solicitante. É fundamental de saber quem é o solicitante. Conhecer o requerente permite entender a demanda específica da avaliação e identificar possíveis conflitos de interesse, como no caso de um psicólogo da empresa fazer uma avaliação de um colaborador que está processando a própria empresa. O contrato inicial com a empresa deve garantir o sigilo dos dados do colaborador, independentemente de quem solicitou ou custeou a avaliação. Portanto, embora nem sempre o RH não tenha a base inicial de formação em saúde mental, pode haver programas que busquem fornecer essa capacitação para que eles se tornem agentes emocionais e multiplicadores dentro da empresa, capazes de identificar problemas e garantir que a ajuda chegue aos colaboradores. Lembrando que o RH treinado não vai fazer terapia no time, mas conseguirá identificar, diferenciar e agir corretamente diante de riscos psicossociais. Ele poderá atuar com mais sabedoria e segurança no manejo de saúde emocional. Saber o que fazer em situações como crises de ansiedade, pânico, choro, luto ou assédio, fornecendo os primeiros socorros emocionais. Ou ainda, identificar os sinais que um colaborador pode apresentar indicando necessidade de cuidado individual. Um diagnóstico bem feito e que atenda a NR1 facilita a elaboração de um plano de ação adequado e eficaz. Ao priorizar o diagnóstico e a gestão dos riscos psicossociais, a empresa demonstra um compromisso genuíno com a saúde mental dos trabalhadores, criando um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e produtivo para todos. Se você quer saber como implementar corretamente a NR1 na sua empresa, contando com uma experiência trintenária de mundo corporativo e recursos da psicologia e do direito, aliados à vivência clínica com tratamento de saúde mental, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E saiba como sincronizar o seu ambiente de trabalho com o que há de melhor em saúde mental.